Noite, meus amigos, ouvintes aqui do Aristocast, o podcast preferido de vocês, resenhando, como sempre, a Patrística, da Paulus. Hoje vamos para o penúltimo episódio do segundo volume. Vou escrever aqui. Patrística 2.0. Patrística 2. Patrística volume 2. Porra, como é que salva o comentário aqui nessa bosta? Porra, consegui. Salve Marcelo, o mito. Porra, cadê o Marcelo? Bom, pra quem tá vendo no YouTube depois, não se esqueçam de comprar os livros pelos links na descrição. Sai pra vocês o mesmo preço, mas a gente ganha um dinheirinho. Então, sempre muito legal. Vamos aceitar o Marcelo. Obrigado. Oi, oi. Oi, tudo bom? Apenas, tudo certo, e aí? Tudo certo, graças a Deus. Pô, Nice volume 2, né? quase que eu peço pra atrasar mais alguns minutinhos hoje, porque pouco tempo. Ah, não ia me surpreender. Caraca. O quê? Você não tava precisando ler? Ah, não era por causa de ler, não. Ler, eu acabei de ler. Eu acabei de ler até antes de 7 horas. E até daria tempo de, acho que eu terminei quase meia hora antes. Só que eu ia tomar banho ainda. Só que eu aproveitei que eu já tinha pedido tempo, falei, vou fazer algumas outras coisas. Eu acabei me enrolando um pouco, como sempre. E aí, vamos lá então. Hoje é curto, hein? Provavelmente. Eu pelo menos não separei muita coisa não. Porque é bastante redundante. Sim, hoje eu tô aqui com a Budweiser. Você está bebendo ou comendo alguma coisa aí, Marcelo? Água. Show de bola. Vamos lá, Qual a marca terceiro da livro, água né? pra gente pedir patrocínio? Sperrier. Isso aí, patrocina nós aí, por favor. Então, Bom, vamos nessa. Quer lançar oração? verdade. Em nome do Importante. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa eu pegar a oração de Tomás. Amém. Tranquilo. Inclusive, eu lembro aqui, galera, amanhã tem live de novo. Amanhã a gente fecha o segundo volume. Graças a Deus, cara. Eu já tô cansado. É sempre a mesma coisa. Vamos lá. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar. Confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientar-me, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo. Para o meu próprio bem de todos os meus irmãos. Amém. Sua voz está mais baixa hoje. Tá baixa? Será que é porque eu tô falando mais baixo? Não, é assim, você tá falando mais baixo, foi o que eu quis dizer. Ah, tá. Hoje eu tô fadigado depois de ontem. Tô economizando aqui para chegar amanhã com alguma voz. Covid arrebenta o Tá pulmão cansado também. de ontem ainda? Não de ontem, né? Tô cansado de uma sucessão de muitos dias. Tomando Pode remédio. Porra, eu tô tomando uns 7 remédios aí por ciclo. Agora acabei de engolir uns 7 aqui. Tem umas caixinhas Caraca, aqui. deve estar complicado mesmo. Então isso muda, né, a rotina. Pode crer. Bom, vamos começar então. Hoje a gente Hoje a gente vai pro Homenageando terceiro Max livro. Boeira. Sim.
Pô, inclusive o Boeira postou nos stories mó churrascão maneiro, assim, mó resenha legal na varanda com o pessoal, o Clístenes, mó É a rapaziada, gente assim, no pô, achei mó futuro, legal. comendo pizza. Isso, comendo Eu, pizza também. você e tantos outros aí, da nossa Pois é. geração. É. Bom, Até lá você vai terceiro ter mais livro, barba. se Deus queira que sim. E você vai ter mais cabelo branco, provavelmente. Ou nem cabelo, né? Não, acho que eu vou ter mais. Eu não vou ter ser calvo. Boa. Teu pai não é não? Hã? Teu pai não é não? Tipo, a galera da tua Ah, meu família. pai começou a perder cabelo, mas meu pai tem 63 anos, né? 62. Ah, tá ótimo então. É. Bom, introdução, saudações, etc e tal. De novo ele está Calma aí, escrevendo só. autólico. É. Oi, Ah, pode não, não, falar. fala aí da introdução. Não, é que eu cheguei a Não, marcar coisa na introdução, assim, só informações, tipo, meio gerais, assim. eu só peguei Que o ainda ele. continuais crendo que a nossa doutrina, da verdade, é tolice. E ele meio que está insistindo, olha, acredita na gente, cara. E não nos seus pensadores É, insensatos. pois é. E aí já na introdução ele dá o tom do livro, né? Porque de maneira geral, como o próprio Rock tinha antecipado no último livro, ele vai dedicar boa parte desse livro ao argumento da antiguidade, né? A De tentar novo, provar que Moisés e o outro antes do lá cavalo são de mais Troia. antigos do que. Vai ficar fazendo esses argumentos. Aí, bom, aí por isso que hoje talvez seja meio rápido, né? Esses raciocínios todos, né? Que são basicamente comparações de data, né? Eu mesmo até acho que vou ter um pouco de interesse em dar uma olhada com mais calma em algumas coisas dessas depois. Só que não convém ficar falando muito disso aqui, né? Tipo, ele só vai comparar um monte de data e aí, né? Ele faz Não uma fala aqui. genealogia ali do Adão, os E no filhos, final ele assim, pum, pum, dá, pum, ele pum. dá o resultado, né? Tipo, lá no finalzinho eu achei isso muito legal. É, Ele fala certinho quantos anos tem desde a criação. Eu achei isso muito maneiro. é. Fecha, né? De fato, fecha. É, bom, sigamos. Os outros É. autores estão mal documentados. Deixa que eu sigo aí, já que você tá com a vozinha coisada. Bom, ele começa falando o seguinte. Vozinha. Sei lá, é que a vozinha que Tá com a vozinha. não é que eu falei vozinha porque a voz tá tipo mais baixa, Com a entendeu? voz. Só que ficou meio estranho. Com a voz. Com A a voz. voz. Está com a voz baixa. A voz do Brasil. Tá. Os escritores deviam ter sido eles próprios testemunhas oculares do que afirmam ter sabido exatamente daqueles que viram, pois escrever sobre o incerto é de algum modo açoitar o ar. Então ele tá. Aí depois ele começa a citar um monte de autor e ele faz uma crítica exatamente no sentido de falar que vários desses autores que estão escrevendo sobre as coisas que aconteceram, né, então o Homero, Hesíodo, o Orfeu e vários outros, eles estão falando de acontecimentos que eles não viram. Não foram eles que testemunharam e escreveram isso. E também não é como se eles tivessem ouvido de outras pessoas. Né? Não sei de onde ele tirou isso exatamente, mas enfim, não é como se eles tivessem ouvido de pessoas que viveram isso. Então parece que fica uma coisa meio estranha, né? Ele coloca isso no sentido de virar e falar, pô, como é que vocês sabem disso então se vocês não estavam lá? Como é que o autor super posterior pode falar da criação e desse tipo de coisa, né? Aí, inclusive, eu marquei nessa parte aqui que ele menciona alguns filósofos, né? Aí, no geral, né, eu não marquei muito desses exemplos que ele dá, porque realmente ele fica falando muito exemplo de tudo que ele fala e já é no espírito do que a gente já viu. Mas quando era um filósofo eu marquei exatamente para a gente analisar e dar uma olhada se realmente se tratava de uma crítica justa, né, alguma coisa do tipo. Então ele fala aqui de Pitágoras, ele reclama que Pitágoras tem templos, beleza, não sei, talvez seja a escola pitagórica, né, não sei. Ele fala em Diógenes com sua filosofia cínica, ok? Epicuro com seu dogmatismo contra a providência, tá certo também. Empédocles com suas doutrinas ateias, eu realmente não faço a menor ideia. Apesar de aqui na patrística, ateu ser usado num sentido bem Mas lato, né? eu acho que não é do jeito que a gente pensa hoje, né? Então, sei lá, pode ser verdade, pode não ser. E aí ele fala Sócrates com seus juramentos pelo cão. E eu realmente não sei do que ele está falando. Parece que Então, o Sócrates ganso. jurava pelo cão. O ganso, o plátano e o fulminado Asclépio.
Ah, mas aí eu acho que ele já entra falando da Asclepio. Ah, tá. Não sei. É É, que ficou parecendo cão ou ganso. é. É, pois é, com o ganso. Coragem, o Enfim, cão ganso. Sócrates jurava pelo cão ganso, então. Não sei o que significa, não sei porque ele colocou isso aqui, mas ele colocou. Isso aí não dá Platão, pra saber. Platão de novo injustamente criticado, né? Num contexto geral aí. É, pois é. Parece que é uma coisa Mas ele muito. até. O Platão ali, entendeu? É, pois é. É porque, é filósofo, né? E filósofo é grego, é pagão, tipo, É. meio que tanto faz, né? Só que tem até uma parte desse livro mais pra frente em que ele. Não é que ele elogia o Platão, mas tipo, ele fala, olha, tem essa galera aqui, todo mundo falou bosta. Mas o Platão, ele foi o que fez melhor, sabe? Ele De fato, ele passa um tipo, pano. ele passa um pano ali, mas ainda assim é malha na filosofia, né? Mas você veja também como a igreja demorou para reconhecer, né? A força da sabedoria grega. Você vê mesmo. Bom, a gente conversou esses dias sobre o Papa que condenou Tomás de Aquino, né? Por conta de sua renovação aristotélica. Então a igreja nunca aceitou e pronto. Não, é uma construção lenta e Sim, gradual, né? pois é. E se tu parar pra pensar, eu acho que nem demorou tanto, né? Porque o Justino, Não. que é do próximo volume, ele já é um filósofo, né? Ele já trata dessas coisas e eu acho que é século segundo já, né? Ou século terceiro no máximo. Tipo, ele é bem do comecinho também, não é? É por aí, século IV, século Tu tá com o III. volume aí? Não, eu tô com o volume aqui. Não, pesquisa aí a data, data de nascimento de Justino de Roma, é mais Cara, fácil. eu acho que Até já achei a é informação. século III, hein? Vamos ver. Não, ele viveu no século II, entre 100 e 165. Pô, ele nasceu 100 e morreu 165? É. Então ele, Caraca, pô, nasceu no século I, né? E morreu. então eu acho até que eu Até acho que 100 é São século João, I, é isso. eu acho que São João morreu no ano 100, eu acho, não sei. São João morreu, foi o último a morrer, ele morreu perto do ano 100. Não sei se foi ano 100. Pô, mas então foi bem perto, né? Já no Esse começo o Justino de pessoal já Roma é o tava. Flávio Justino, é a mesma coisa? Putz, não, Justino de Roma ou Justino Marte. Geralmente tá assim. Isso aí. Ele também é conhecido como Justino Marte ou Justino de Nablus. Não, Como é que tá aí? Nablus. Flávio Justino, Justino Marte ou Justino de Nablus. Nablus. Bom, Justino Marte é o Justino Marte, com certeza. Então, pô, caraca, século I já, né? Caramba. É, Quer dizer, século I ele nasceu, né? Ele só foi fazer isso no século II, eu imagino. Já que com claro. um ano ninguém Já faz que muita coisa. com. É, Bom, aí eu só marquei. Aí é engraçado que o próprio autor admite aqui, né? Ele cita um monte de gente, né? Aí ele fala no final: não farei a lista completa, pois são muitos. Dizemos isso para demonstrar o teor inútil e ateu de suas especulações. Então ele reconhece que tem um monte, mas ainda assim ele fica citando, né? Acontece. Na época isso devia ser importante para persuadir quem tá lendo, né? Mas, enfim, hoje em dia acaba sendo um pouco tedioso. né. Aí o próximo tópico sou eu. Aham. Bom, curto também. Os outros autores são mal inspirados. Ele fala assim: olha, sendo todos ambiciosos de vanglória, nem eles conheceram a verdade, nem conduziram ou estimularam os outros. Desculpa, estimularam outros a ela. Eis que eles são acusados pelos seus próprios discursos, pois disseram coisas contraditórias e, além disso, a maioria deles destruiu suas próprias doutrinas, isto é, não só lançaram por terra uns aos outros, como alguns invadiram seus próprios dogmas, de modo que sua glória acabou na desonra e loucura, pois são condenados pelos homens inteligentes. Daí ele dá o exemplo de Zeus de novo, né? Como pode, olha que absurdo. Ele também, Sim. só para citar, dá o exemplo aqui do Éfeso, fala de Poseidon, de Apolo, Dionísio, enfim, toda a mitologia grega e suas contradições, e um comeu o filho do outro, aquela loucura toda. Mais uma vez, né, que isso já vem desde o, não só de Teófilo de Antioquia, mas o Atenágoras de Atenas, e Diogneto, né? também Diogneto também, né, com essas críticas. Por isso que eu falei que hoje seria uma live redundante. Não há muito Sim. que divagar aqui, né? É de novo uma crítica ao paganismo. Na carta Diogneto foi
Tipo, eu lembro que a gente leu e foi bem legal, assim. Acho que foi Foi legal. uma das melhores lives desse volume, né? Porque aí era uma crítica nova ainda, né? Era novo. Aqui agora a gente já tá vendo muita coisa, mas tem uns raciocínios maneiros que a gente pode pescar, né? Eu pelo menos hoje aqui eu encontrei alguns. Então sobre esse ponto 3 aí, né? Se os autores são mal inspirados, é basicamente isso, né? Como ele fala aqui, eles são acusados pelos seus próprios discursos, então significa que, né, tem algo de errado no próprio discurso deles que contradiz. Bom, aí caluniadores dos cristãos. Calma aí, alguém mandou mensagem ali. Nando falou alguma coisa, pera. Isso me lembrou muito a Divina Comédia, quando Dante fala onde estão os filósofos pagãos no limbo. Saúde. Valeu. Cara, eu nunca li a Divina Comédia. Tu já leu, Marcelo? Não. Infelizmente, eu tenho aqui comigo, mas eu nunca li. Deixa eu tomar uma Eu água. lembro do Book Tour. Tem por aí, né? A Cecília, vamos falar dela aqui, ela tem um projeto bem Maravilha. legal. Uma leitura Perfeito. compartilhada com aulas, assim. Então, quem quiser, procura aí. Cecília Moura Fé. Mas interessante isso, né? Então, os filósofos pagãos estão no limbo. Beleza. Não sabia que ele falava do limbo, não. Legal. Será que tem a ver com o inferno de Dante? Que tem aqueles 3 momentos, né? O inferno, o purgatório e o céu. Aí eu não sei onde é que o limbo encaixa aí, né? Não sei onde é que ele encaixaria isso. Mas é interessante. Tenho muita vontade de ler esse livro, cara. Dizem que Nossa. Eu tenho uma versão bilíngue aqui, é até bom pra ver um pouquinho do italiano. Caraca, maneiro. É, aquela que eu Legal. mostrei, né? Não sabia que era bilíngue. Pô, maneiro. Legal, legal. Pô, podia resenhar aqui, né? Ou não. Não, acho que não encaixa muito bem o estilo, né? Não sei. Fazer aqui nas nossas... Cara, eu ia não sei. gostar. Vê essa ideia agora. Talvez fosse legal, Quem né? sabe, quem sabe. A gente É uma poder ideia falar boa. que leu... Diga-me com sinceridade, você já leu toda a Divina Comédia? Diga-me com sinceridade. Eu Os te livrinhos respondo. pretinhos do Dante Alighieri. Nenhuma. Livrinhos pretinhos do Dante Alighieri. Salve Gustavo, entrou aí. Acabei de ver. Um abraço para todos. Alexandre. Isso aí. Meu chat travou aqui. Por isso que eu não li. Bom, sobre os caluniadores de cristãos. Aqui ele menciona algumas das coisas dos quais os cristãos estavam sendo acusados na época. Nos chamando cristãos, espalhando que temos mulheres em comum e que não nos importamos com quem nos unimos. Então, né, teria qual o nome dele? Poligamia, né? Um tipo de poligamia, e também que nós cristãos não nos importamos com as nossas mulheres. Dizem que mantemos relação carnal com nossas próprias irmãs, o que é mais ímpio e cruel que nos alimentos de carnes humanas. E que nos alimentamos de carnes humanas, né? Então fala a questão do canibalismo também, que já foi tratada pelo Atenágoras de Atenas lá no... Acho que foi no livro da Ressurreição. Não lembro agora, mas ele chegou a criticar isso aí, né? Ele fala, pô, a lei de Moisés e tudo mais nos proíbe de matar, né? Só que, pô, como é que a gente vai comer o maluco se a gente não matou, né? Então a gente não pode comer as pessoas. Dizem aí, a doutrina é recente, né? Ele salienta isso também. E aí mais adiante ele vai... Bem mais depois ele vai provar que a doutrina é muito mais antiga, né? Mas por enquanto agora ele vai se perguntar aqui como levar isso a sério, né? Aí entra no próximo item. E aí no próximo item, assim, só adiantando um pouco, ele vai basicamente comentar que várias pessoas, ele fala que é antropofagia, fala que várias dessas coisas de que os cristãos estão sendo acusados aconteciam até entre pessoas que eram veneradas pelos gregos, não, pelo menos respeitadas, vai. E aí eu salientei aqui basicamente os filósofos, mas pode falar aí. No item como levar a sério? O som parou. Parou? Que raio. Até daqui a pouco. Até daqui a 2 segundos. Gente, isso aí acontece com alguém também, do som da pessoa simplesmente parar. Isso é muito estranho. E é só ele sair e voltar que o negócio funciona. Eu não entendo isso direito. Canto quarto do inferno. Opa, calma aí, deixa eu aceitar o Marcelo primeiro. É sempre assim, 20 minutos de live, tum. Sério? Bom, agora são 20 e 20.
tô considerando eles. Mas sempre tá acontecendo com a gente. Calma aí Então, que o coisa colocou ali. Canto quarto do livro Inferno, círculo primeiro, o limbo. Ah, o primeiro círculo do inferno é o limbo. Interessante. Almas boas que não conheceram a fé. Os grandes poetas antigos. Pô, mas tá no inferno ainda, não tá no céu. Que interessante isso. Almas boas que não conheceram a fé. Os grandes poetas antigos, o castelo dos grandes e dos sages. Pô, maneiro. Pô, fiquei com vontade agora da gente ler isso, mano. Bom, quem sabe a gente não faz algumas especiais aí de sim. literatura. Vai, Pode ser manda ver. até com o Lucas, né? A gente pode Ia falar conversar isso com ele. agora. A gente Quem pode sabe? adicionar esse Ali- projeto aí que a gente está tendo. Aliás, eu preciso ler o Caraca, eu tinha Huxley esquecido totalmente, gente. daqui a uma Tinha esquecido semana. total. Uma? Dia 20, não é? Caraca! Mas dá tempo. Uma semana dá tempo. Não, dá tempo, dá tempo. Tá. Caraca. Bom, Vou me planejar. Falei. você estava em Caluniadores, né? Eu não destaquei nada. É, Não, eu vou. como levar isso a sério? Ah, não, eu falei o caluniadores, aí agora Isso, aí seria você o como passou para levar isso a mim sério. como levar Isso isso a aí, isso, sério. isso. Bom, daí ele retoma o raciocínio de novo, Zenão, do Diógenes, de outros aqui, Cleantes, Platão também e tal. Daí ele fala assim, com efeito, depois de afirmar a existência dos deuses, em seguida os reduzem a nada, porque uns afirmaram que se compõem de átomos, outros que vão dar nos átomos e que eles não têm mais poder do que os homens. Daí ele fala de Platão de novo, de Pitágoras, de Clitômaco, e assim vai, né? Essa crítica aí à filosofia grega e ao paganismo. No item 8, então, ele fala, começam negando, isso assim, é o suprassumo de toda a crítica do volume 2. Começam negando a existência dos deuses, depois confessam e nos contam que eles praticam ações abomináveis, então seria contraditório. E aí ele vai fazer uma defesa, então, que ele chama de excelência da moral cristã. Vou passar a bola pro Aldrin, então, a não ser que ele queira também Beleza. pensar alguma coisa desse tópico aí. É porque eu tô bem interessado nessa questão de o que ele fala dos filósofos, né? Então Manda eu marquei abraço. cada um dos filósofos que ele fala, aí sei lá, eu queria comentar aqui porque, sei lá, eu acho que Claro, realmente claro. vai somar alguma coisa. Tá, como tu bem falou, ele fala de Zenão, Diógenes e Cleante. Zenão, Diógenes e Cleante, no começo. Aí ele fala que eles ensinam a antropofagia, dizendo que os pais devem ser cozidos por seus filhos e comidos por estes. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Mas eu achei até engraçado, porque realmente isso me parece o tipo de coisa que o Reale colocaria na história da filosofia dele se tivesse. Tipo, isso aí é muito louco. Tipo, eu sei que o Diógenes, ele se masturbava em público, assim. Só que, Você me contou. tipo, não é comer pessoas, né? Tipo, assim, tem uma diferença bem grande. Bom, aí ele fala do Diógenes ainda, que ensina os filhos a levar seus próprios pais para serem sacrificados e depois comê-los. Não sei de onde ele tirou. Aí ele fala que impiedade, o ateísmo, que especulações daqueles que filosofam tão acuradamente e propagam a filosofia. Então, é a filosofia ruim que está fazendo com que as pessoas sejam levadas a isso, né? Aí depois, no que se refere à união ilegítima, todos os que se extraviaram no coro dos filósofos estão de acordo. Então todos os filósofos são, são a favor da união ilegítima, né? Fora do casamento ou qualquer coisa assim, segundo ele aqui. Eu não acho que seja o caso. Mas aí ele cita o Platão, e aí é realmente uma crítica que faz sentido, aí acho que pela primeira vez, talvez. Ele fala aqui, Platão, que dentre eles parecer ser o que mais filosofou com profundidade, né? Então ele fala, não, Platão realmente foi o que mais filosofou, o que melhor filosofou. Só que ele fala que no livro primeiro da República, ele fala expressamente que as mulheres de todos devem ser comuns. E realmente, na República, né, quando o Platão vai falar de como seria o estado ideal, ele fala que os filhos devem ser separados das mães logo no começo, e aí não deve ter essa distinção, e aí na hora de procriar deve juntar pessoas que são de cada uma das castas com pessoas da mesma casta, e aí meio que jogar num surubão assim, e aí todo mundo se comer para nascer um filho e não ter esse tipo de apego.
né? Ele fala um negócio desse, eu não sei exatamente como ele coloca, mas enfim, um negócio que hoje em dia soaria muito totalitário, né? E, bom, aí realmente é uma coisa meio estranha e aí o autor tá certo em criticar isso, né? Realmente tem algo de muito estranho aí. As coisas estranhas de que o Policarpo falava. Aí ele fala do Epicuro, não contente de ensinar o ateísmo, aconselha a relação carnal com mães e irmãs, mesmo transgredindo as leis que o proíbem. Não faço a menor ideia, nunca li sobre isso. E ele ainda critica Epicuro e os estoicos, que afirmam como dogma as uniões de irmãos e a pederastia e encheram as bibliotecas com esses ensinamentos. Então ele coloca aqui não só em termos de, não, porque eles achavam legal ou eles deixavam. Ele diz que era dogma você se casar com a sua mãe ou com a sua irmã. O que, novamente, eu nunca ouvi falar disso, ok? Realmente parece que... A impressão que eu estou tendo é que ele e alguns outros que a gente viu até agora, não vou lembrar de nome, né, porque as críticas são muito parecidas, a gente acaba confundindo. O livro é a Patrística, volume 2, Danilo. Tá aí até no comentário aí que está fixo. No caso, esse é o terceiro livro autólico, por Teófilo de Alexandria. De Antioquia, perdão. Peraí, Antioquia... Agora eu esqueci. Antioquia mesmo, tá. Enfim, mas a impressão que eu tenho, às vezes, é de que tanto o Teófilo aqui, principalmente o Teófilo, mas alguns outros também, eles caem no mesmo erro que os pagãos estão caindo ao criticar os cristãos, né? Tipo, eles ouvem falar de uma parada e aí eles começam a falar que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo. Tipo, é uma fofoca filosófica. É uma fofoca. E é muito louco, porque enquanto ele se defende da fofoca que está sendo feita contra os cristãos, ele faz a mesma coisa. Ele faz a fofoca contrária, ele faz exatamente a mesma coisa. Que, tipo, muitas vezes não se verifica. Tipo, eu duvido que isso aqui seja verdade. Eu acho que é telefone sem fio. Da época. Pois é. Parece que ele não foi muito atrás de procurar o que os pagãos realmente fazem, assim como o tal do autólico, para quem ele está escrevendo, também não foi atrás de procurar saber o que os cristãos fazem ou não fazem, né? Sim. Então, meio que, tipo, a gente tem uma coisa meio... Sei lá, não queria colocar hipócrita, mas é uma coisa meio, tipo... Sei lá, talvez ele nem tenha percebido, assim, né? Tipo... o pagão faz isso e... É uma coisa meio paradoxal mesmo. Então, sei lá, fica aí a reflexão. Pensei nisso agora. E realmente, eu acho que isso explica muito do que está sendo lido aqui nesse segundo volume, né? Bom, e aí ele volta a falar do Epicuro, que afirma a existência dos deuses e depois reduzem a nada, né? Como você falou, que no caso ele fala em átomos, né? Então, eu acredito que seja o Epicuro, não está escrito aqui, mas... Faz sentido, né? Átomo e tal, essas coisas. Lembra da química? Não, átomo. Sim, porque a ideia de atomismo surgiu nessa época, quer dizer, surgiu nos pré-socráticos, né, com o Demócrito. Mas aí o epicurismo ele resgata isso, e apesar de ser uma doutrina cheia de problemas, assim, acho que todo mundo reconhece isso, ele só resgata isso. E, bom, de qualquer forma, então ele reduz até os deuses aos átomos, e aí, né, então eles são tão... Num certo sentido, eles são feitos da mesma coisa que a gente, né, então eles não têm nada de além. Então, realmente é algo meio estranho. Não tem mais poder do que os homens, né? Ele até fala isso aqui, né? Que bom. Aí fala Platão, que diz que os deuses eram compostos de matéria, não sei de onde ele tirou isso também. Tem o Demiurgo, que certamente não é, só que deuses, eu não sei se ele fala em deuses que realmente existem, tipo, como no sentido panteísta, realmente não sei, eu acho que não. Tipo, porque ele usa do mito, só que são só umas imagens assim, né? Tipo, é meio estranho isso aqui. Aí ele fala de Pitágoras, que separa a natureza e diz que é o acaso que rege tudo. Acho isso muito estranho, né? Porque o Pitágoras ele tem toda aquela preocupação dos números, né? Da medida, da ordem e da proporção. Então é meio estranho ele colocar isso na mão do acaso, né? Eu pelo menos acho, sei lá, eu acho estranho. Não é muito a cara do Pitágoras, não me parece. Claro que assim, posso estar errado, mas eu acho muito difícil, muito, muito difícil. Ele fala que os deuses não se importam em nada com os homens. Eu não sei se o Pitágoras fala dos deuses, então, sei lá, talvez seja, talvez não seja, sei lá. Deixa eu ver aqui. Clitômaco demonstrar o ateísmo, nem sei quem é Clitômaco, para falar a verdade. Crítias e Protágoras falam que não posso dizer... eles falam que
Não posso dizer se existem, nem manifestar qual seja a sua natureza, pois existem muitas coisas que me impedem. Né? Isso eles falam em relação aos deuses. Então, tipo, é interessante porque aqui parece que ele critica, tipo, ele está criticando o ateísmo, o paganismo e todas essas coisas, mas aqui parece que ele critica um tipo de agnosticismo também, né? Porque o Protágoras e o Critias falavam exatamente, pelo que está escrito aqui, né? A gente também não sabe se é verdade ou não, considerando o histórico aí do autor de escrever coisa que não está muito de acordo com a realidade. Então eles falam aqui, né? Olha, eu não tenho como saber se há Deus e se há, eu não tenho como saber como é que é, né? É uma posição que a gente pode colocar como agnóstica, né? Tipo, não dá pra saber. Então, e ele critica isso também, né? Aliás, nem critica, né? Ele não coloca uma crítica contra isso, ele só reclama e diz que está errado. Evêmero, que diz que os deuses absolutamente não existem e que tudo é governado por acaso. E ele fala ainda do Platão, né? E aí ele até dá uma elogiada, né? Fala, pô, Platão ele fala da alma do homem, da monarquia de Deus, fala que a alma é imortal, papapá. Mas aí ele peca aí, né? Ele meio que comete um erro. Que ele fala que as almas emigram para outros homens e que as almas de alguns vão parar até em animais irracionais. Né? Então Platão fala isso, né? Que dependendo da vida que você teve antes, da alma que você pôde escolher quando estava no Hades, né? Tem todo um mito disso no Fédon. Isso vai ver qual que é o corpo no qual você vai surgir depois. Né? Então você pode ser um animal. E é claro, né? O filósofo, né? O cara que foi brabo na outra vida, né, que buscou a sabedoria, ele vai nascer num homem melhor. Mas aquele que foi tipo muito merda vai nascer num animal meio merda também, né? Então, tipo, tem esses graus que ele coloca. Ele fala que o Pitágoras elimina a providência, só que, sei lá, eu nem sabia que essa noção existia na época, então, sei lá, acho meio estranho. Talvez ele esteja pensando em neopitagóricos ou pitagóricos, alguma coisa assim, mas, sei lá, não dá pra saber. Bom, aí no final ele fala, aí ele começa a falar, né, pô, que aí existem várias contradições, né, porque vocês ficam dando valor para os filósofos, mas os próprios filósofos discordam, né, aquilo que a gente já viu. Aí ele dá um exemplo aqui, né, uns eliminaram completamente Deus e a providência, outros ao contrário admitem Deus e professam que é tudo governado por uma providência, né, então a filosofia parece ser uma bagunça e, então parem de dar essa credibilidade toda para esses caras, né. E aí, bom, se ele está criticando esse pessoal, agora ele vai fazer um elogio à moral cristã. Né? Na verdade, vai falar sobre a moral cristã e dizer que ela é melhor. E entrar no próximo ponto. É você ainda, né? Quer ir aí? Porque meio que eu falei pra caramba agora. Aí, tipo, não, tudo bem. Bom, então ele vai falar, como eu disse, da excelência da moral cristã. Eu destaquei aqui alguns trechinhos. Porque é um tópico longo, né? Em bastantes parágrafos até. Bom, primeiro ele fala: nós, porém, confessamos a Deus, mas a um só, o Criador, o Autor e Artífice. Repara que sempre que ele fala, que ele traz uma crítica do paganismo, ele retoma o texto falando, mas nós acreditamos assim, assim, assado. Né? Então aqui não é diferente. Nós, porém, confessamos a Deus, mas a um só, reforçando o monoteísmo, o Criador, reforçando o ato puro, o autor e artífice de todo este mundo, reforçando que ele não surgiu junto com a matéria, né, que a matéria vem dele. E sabemos que tudo é governado por sua providência, que um resgate aí vai da quinta via atomista, digamos assim, mas somente pela sua. E aprendemos uma lei santa, mas temos como legislador verdadeiro Deus, que nos ensina a agir justa, religiosa e santamente. Então, tá aí talvez uma base para uma ética, para uma ética das virtudes, né? E para uma razão prática que não pode ser despregada da vontade divina, algo que não é tão racional. No bom sentido, claro. Daí, no item 12, ele fala assim: sobre a justiça de que a lei fala, vemos que os profetas e os evangelhos estão de acordo, pois todos, portadores de espírito, falaram pelo único Espírito de Deus. Então, olha, eles são iluminados por um só Deus, então é óbvio que suas lições são harmoniosas. No item 13 ele fala: quanto à pureza, a palavra santa não só nos ensina a não pecar por atos, mas também por pensamento. Se quer pensar em nosso coração sobre alguma coisa má, ou desejar a mulher alheia, olhando-a com os olhos. Então,
Isso é interessante na medida em que oxigena toda a conduta humana, não só em atos exteriores, mas também na Perfeito. própria mentalidade interna, né? O só fato de você pensar já te faz pecar. Então é uma decantação, uma depuração, enfim, um uma, não é alinhamento que eu quero usar, é outra palavra, mas é um salto qualitativo em matéria de razão prática. E depois, no último parágrafo ele fala: a palavra divina também manda que nos submetamos aos magistrados e autoridades e a orar por eles, a fim de levar uma vida calma e tranquila. Também nos ensina a dar a todos o que lhes convém, a honra a quem se deve a honra, o temor a quem se deve o temor, o tributo a quem se deve o tributo, e não dever nada a ninguém, mas apenas amar a todos. Isso me lembrou um trecho do volume 1. Eu não sei se vou lembrar agora quem falou sobre isso, mas sobre o papel do cristão de obedecer à autoridade civil, e inclusive de rezar por ela, e também de rezar pelo patrão. Você se lembra? Uhum. Porque Ah, isso sim, de faria rezar bem pelo Senhor, também é. pelo seu patrão, pelo Senhor, sim. Então, isso é interessante. Nossa, E entra bem agora eu aqui. lembrei de algumas coisas, é. É, Tem alguém que fala que o pobre deve rezar pelo rico para que ele tenha mais sim, dinheiro e possa ajudar o pobre. sim, Cara, sim. essa parte Será que específica talvez foi... seja o Hermas. Tipo, eu acho que essa Não parada do sei se foi rico o foi o Hermes. Hermas. Foi o Só que eu acho que Hermes? na Didaquê apareceu uma parada sobre servo e senhor, Aham, que aí eu não lembro o que, que era também. Mas como tu falou de obediência, talvez tenha a ver com ou o Inácio ou com o Clemente, né? Porque Clemente, eu pensei em Clemente. é, talvez, porque Clemente fala muito da coisa da ordem e É, salienta a questão da hierarquia, né? Mas isso. aí o Inácio, que vem logo depois, ele salienta ainda mais a hierarquia, né? Então deve ser um dos dois. É. Mas eu acho que eu acho que um dos últimos chegou a mencionar uma parada de rezar pelo. Sei lá. Não sei. Talvez seja. Mas eu tenho certeza que tinha algo assim no volume 1, a gente até falou Sim, bastante disso tinha. na época. Falam bastante disso. É que não é pro servo, pro pobre ficar triste que o rico é rico, né? Quando ele recebe a esmola, ele tem de rezar pela alma do que deu dinheiro, né? E o rico ele dá essa ajuda material, né? Isso, Dessa perfeito. contribuição, nessa troca, vamos dizer assim. Tá. Você falou já tudo desse aí que você queria falar? Sim, sim. Pode, Beleza. pode falar você. É, ele começa meio que literalmente citando a Bíblia em toda a parte dos Dez Mandamentos, né? Ele chega a falar disso, aí, enfim, vai falando cada um que Deus, amar Deus sobre todas as coisas, não fazer imagem de Deus porque só tem um Deus, e aí, enfim, ele segue falando disso. E depois, eu salientei uma coisa que eu achei legal, que ele fala da utilidade dos profetas dentro da economia divina, vamos dizer assim. É que ele coloca aqui que o povo transgrediu a lei que lhe fora dada, né? Porque ele falou dos 10 mandamentos, né? Falou que Deus colocou os 10 mandamentos, só que a galera, nem todo mundo seguiu, né? Teve alguns momentos de crise, vamos dizer assim, e o povo transgrediu a lei que lhe fora dada. Deus, porém, que é bom e misericordioso, não querendo que perecessem, além de ter-lhes dado a lei, como ele já tinha dado antes, mandou-lhes depois profetas entre seus irmãos, para que lhes ensinassem e recordassem as coisas da lei e levá-los à penitência para que não pecassem mais. Né? Então, Deus deu a palavra ali, só que a palavra, em certa medida, não estava adiantando. Né? Então ele foi lá e teve de mandar pessoas, né, para exortar aquelas pessoas, né, para ter algo mais vivo. Né? Fala-se muito de que a letra é morta, né? A letra meio que está ali escrita e não tem muito o que fazer, né? Mas uma pessoa ela pode ali defender a letra, né? Explicar o que ela significa, chamar as pessoas a obedecer, mostrar por que deve ser assim e tal. E aí parece que o profeta ele tem esse papel, né? Até por uma questão de exemplo também, né? A gente cansa de falar aqui de como o exemplo arrasta, né? De como o exemplo é importante, que não Santidade, né? basta só essa questão da santidade. Né? Não basta ter um texto, mas você tendo exemplos disso ao longo da história, fica muito mais palpável, né? Você tem pessoas em quem Uhum. se inspirar mais imediatamente. Lembrando que nessa É, época, quem que lia, né? Quem que tinha acesso à leitura? Era só a aristocracia, né? Só a elite mesmo. Então, num outro é, contexto. pouca gente tinha acesso a livros e tudo mais, né? Sim, claro, não tinha imprensa.
Tudo isso conta. Pode crer. Bom, realmente, aí o exemplo é fundamental, né? Aí o exemplo fica realmente fundamental. Bom, aí Por isso que ele a gente falou combate... disso na Didaquê, fala né? aí, fala aí. Desculpa te interromper. Mas Não, lembra, né? relaxa. Na Didaquê? Foi na O que Didaquê? daqui exatamente? Não, que a gente falou disso, que isso era difundido muito mais por símbolo e por tradição oral do que por escritura, né? Foi na Didaquê? Eu acho que foi. Não lembro agora. Eu certamente nesse momento eu citei aquela frase do Tertuliano, segundo a qual o sangue dos mártires são sementes para os novos cristãos. Então é É exatamente isso isso, aí. né? O pessoal vê a galera morrendo e aí fala, pô, eles estão morrendo por alguma coisa que eles estão dizendo que é Deus, né? Que é algo divino. Então talvez Isso é seja divino sério. mesmo, né? Se eles estão É. dando a vida deles. Isso é sério, exatamente. Então o exemplo aí arrastando, né? O exemplo que fez tudo até agora. Né? O próprio Jesus Cristo, assim, num certo sentido, ele é o exemplo, né? Ele é o modelo. Como a gente estava até falando na última live, né? Ele é o homem perfeito, né? Que também é Deus, mas enquanto homem ele é 100% homem, né? O homem perfeito, melhor do que qualquer um de nós. Então, daí que a gente pode imitar a Cristo, né? E aqui ele segue falando, ele dá ele faz três defesas em relação àquelas críticas que a gente leu antes, pelas quais os cristãos estavam sofrendo. Ele fala aqui da questão da pureza, né, como você leu, que aí a palavra santa nos ensina que só da gente olhar para uma mulher e pensar em adulterar com ela, a gente já adulterou com ela, né, como está lá no Sermão da Montanha até. E ele fala aqui, né, quanto a não termos de benevolência apenas com os de nosso próprio grupo, como pensam alguns, o profeta Isaías diz: dizei aos que vos odeiam e abominam, sois nossos irmãos. Então a escritura própria diz, a própria escritura diz que a gente deve olhar para os inimigos como se fossem irmãos, né? Amar os inimigos, né? Tudo isso vai nesse sentido. Então não faz sentido acusar os cristãos de odiarem as pessoas que estão fora do grupo deles, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí ele fala aqui, aí o terceira crítica que ele lança aí é de que a palavra divina também manda que nos submetamos aos magistrados e autoridades e a orar por eles, a fim de levar uma vida calma e tranquila, né? Que foi isso aí que você falou. E dar a todos o que lhes convém, né? Então a gente precisa obedecer à autoridade civil, até porque as coisas da terra não importam tanto, né? Então a gente tem de obedecer à autoridade civil. Claro, se eles proibirem a gente de adorar a Deus, óbvio que não, né? Mas assim, de maneira geral, a autoridade civil, ela tá ali, né? Deus colocou ali, permitiu que ela estivesse ali por algum motivo, então a gente deve aceitar isso. E aí, acusações precipitadas, então. E, bom, ele fala assim, né? Considera, portanto, se aqueles que recebem tais ensinamentos podem viver indiferentemente ou manchar-se com uniões ilegítimas, ou então, o que supera toda impiedade, alimentar-se de carnes humanas. Aí ele fez essas críticas, né? E agora ele vai fazer essa crítica a essa crítica à crítica de que os cristãos fazem comer carnes humanas. E ele fala, olha, na verdade, nós somos proibidos até de assistir aos espetáculos de gladiadores, né? A fim de não participarmos e não nos tornarmos cúmplices daquelas mortes. Então, se tu vai ali se divertir com um maluco que está morrendo, você está virando cúmplice daquilo, né? Você está meio que dizendo, não, isso aqui é ótimo, eu vou continuar vindo, pode continuar fazendo, né? Você critica Então, o cristão por uma mentira, que seria comer carne humana, mas vai lá, né? Aplaudir o exato. espetáculo, a rinha de galo humana. A rinha de galo humana. Enquanto isso, o cristão ele é proibido de frequentar esse tipo de coisa, né? Justamente do menos, né? Imagina o mais. Exatamente. E ele fala ainda que nós não devemos também ver os outros espetáculos para que nossos olhos e ouvidos não fiquem impuros ao participar do que ali se canta. Ele deve estar falando das peças, né, comédias, talvez tivesse, não sei, muita sexualidade, não sei, não tem muitos exemplos aqui. Mas não só em termos de morte também, né? Há outras coisas que a gente deve evitar ver para o nosso próprio bem, né, para a saúde da nossa própria alma. Aí ele fala aqui, né? Longe dos cristãos sequer passar-lhes pelo pensamento fazer essas coisas. Entre eles a temperança, exercita-se a continência, observa-se a monogamia, guarda-se a castidade, aniquila-se a injustiça,
arranca-se o pecado pela raiz, medita-se a justiça, cumpre-se a lei, pratica-se a religião, confessa-se a Deus, a verdade decide como árbitro, a graça guarda, a paz protege, a palavra santa dirige, a sabedoria ensina, a vida decide e, por fim, Deus reina. E o Marcelo travou. Eu tô travado também, gente. Escreve... Opa, voltou. Bom, e por fim, Deus reina. Então ele lista um monte de coisas boas que acontecem nos meios cristãos, né, em contraposição a esses horrores dos espetáculos pagãos. É isso aí. Certo. Eu destaquei exatamente isso. Então vamos adiante. É a antiguidade da tradição cristã, então aqui ele vai entrar de novo, né, naquele ponto temporal, né? Ele fala assim: quero agora mostrar-te com mais precisão nossa posição no tempo, para que reconheças que a nossa doutrina não é recente nem fabulosa, e sim mais antiga e verdadeira do que todos os poetas e historiadores que escreveram sobre o incerto. Quando ele fala que a nossa não é mais fabulosa, eu acho que ele quer dizer assim: olha, a gente não precisa de um engrandecimento artificial e humano, de uma odisseia, por exemplo, né? Precisa de uma grande narrativa. Basta que seja verdadeira, simples, né? Por exemplo, o Conselho da Montanha é simples, mas é verdadeiro, né? Perfeito. Embora para falar a verdade, é uma coisa monumental, né? Você se fazer verbo, se fazer carne e, enfim, ser crucificado para pagar um pecado que não é seu. E digo que amanhã tu aí. Sim, amanhã a gente tá aí. Amanhã vai ser curto. Amanhã vai ser bem curto mesmo, que acho que tem nem 10 páginas, né? Tem nem 10 páginas Pouca no último coisa. capítulo. Daí Mas a gente se aparecer aí, tamo junto. Tamo junto. Abraço, Guilherme. Necessidade da inspiração. Pode ir, Aldrin. Isso aí. Calma aí, perdi a página. Tá, necessidade Página da 286. inspiração. Isso. Portanto, vale mais tornar-se discípulo da lei divina, né, por causa de tudo isso que ele fala agora. O próprio Platão, aí o cara reconhecendo, né, o Platão como sendo algo de valor, Acerto. né, pelo menos em certa medida. O próprio Platão reconheceu o que não é possível. Reconheceu o que não é possível aprender de outra maneira, que é exato, a não ser que Deus nos ensine pela lei. Isso é um negócio que é interessante, porque o Reale fala disso. Eu já mencionei isso aqui outra vez e eu deveria ter pego isso antes, é verdade. Mas o Reale, ele chega a comentar, acho que o último capítulo do livro dele sobre Platão, ele é tipo Platão profeta, interrogação. E ele fala, porque ele fala alguma coisa que tem muitas coisas que nós não conseguimos conhecer e que a gente só conseguiria conhecer se Deus revelasse isso pra gente. E aí, logo depois, não é exatamente logo, mas um pouco depois ali, surge o cristianismo, que é exatamente Deus revelando... hoje a gente pode falar que é logo depois, né? Exato. Na perspectiva de hoje é logo depois. 300 anos, vai. 300 anos depois, 400, talvez. E aí ele coloca isso em termos de Platão profeta, né, porque, salvo engano, o contexto é o seguinte, né, que o Platão, ele no Fédon, ele prova que a alma é imortal, ele mostra porque a alma ela é imaterial, porque ela prevalece após a morte e outras coisas mais. Mas ele fala que, olha, depois da morte não tem exatamente como saber, né? A gente pode, com a nossa razão, saber que a alma permanece, só que a gente não consegue saber como que é essa permanência, no sentido de, eu vou para onde? Eu vou para um lugar XYZ? Né? Como é que é isso? O Sócrates, ele dá uma descrição gigantesca, assim, chega até a ser muito específica e meio estranha. Mas, de qualquer forma, parece que ele ainda assim fala que não dá para saber, né? Em última instância não dá para ter certeza. E aí entra essa, né? Apenas se o próprio Deus revelar pra gente como é que é isso. Então, e aí logo depois aparece o cristianismo, né? Então isso é interessante. Então o próprio Platão identificou isso, né? Olha, só por revelação que a gente consegue saber tais coisas. Aliás, que a gente conseguiria saber tais coisas, porque não tinha a revelação cristã na época, né? Já tinha a anterior, mas enfim. Além disso, os próprios poetas Homero, Hesíodo e Orfeu
disseram que foram ensinados pela presciência divina. Ah, tá, isso aqui é interessante. Aí ele salienta de novo aquela questão dos poetas serem tidos como profetas, quase, né, como pessoas cuja palavra é inegável, né, é induvidável, vamos colocar assim. Só que eles dizem coisas que contradizem umas às outras. Né, e eles estão dizendo que foram inspirados pela presciência divina, né? Só que ele fala aqui, né? Todos os profetas disseram coisas que concordavam entre si e anunciaram de antemão o que deveria acontecer para todo mundo. Então, só no cristianismo, né, nessa tradição judaica e cristã, que a gente pode falar em uma coerência entre os profetas. Se a gente pegar os poetas gregos, cada um deles vai estar falando uma coisa diferente. Ainda que eles se digam inspirados pelas musas, né? Tanto a Ilíada como a Odisseia, elas começam com um canto que... Então, que inspiração é essa que entra em textos, contradição, né? pois é. E assim, não é nem como se esses autores eles fossem famosos, muito bons, todo mundo conhece, e aí por isso as pessoas começaram a atribuir um tipo de autoridade divina a eles. Não, os próprios textos, eles deixam isso bem claro. Né? Se você pegar o começo da Ilíada, o começo da Odisseia, você tem sempre uma invocação das musas, né, para contar a história, para inspirar a história e para poder contar isso, exatamente porque é algo muito distante no passado. Né? É aquela crítica que o próprio autor aqui já fez. Né? O Homero, o Hesíodo, eles não estavam vendo aquelas coisas das quais eles estão falando. Né? Eles estão falando aí que foram inspirados. Né? Chegaram depois, foram inspirados pelas musas. Só que aí, tá, beleza, mas essas inspirações estão conflitantes, né? Então muito estranho isso, né? Não tem como. E isso os próprios autores falando que eles são inspirados, né? A Odisseia começa, né? Como é que é? Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito. E aí você tem isso, o próprio autor invocando a musa para falar por ele. Então, as musas estão falando uma coisa no autor, através de um autor e através do outro, né? Como é que funciona isso? Os deuses estão enganando a gente? Né? Isso seria muito estranho, né? E daria muito pano para manga para muitas críticas. Então, ele salienta isso aqui também. Apenas no cristianismo, que todos os profetas, todos aqueles que se disseram inspirados, que têm uma mensagem condizente umas com as outras. Né? Então, a gente precisa... assim, se for para acreditar em alguém, faz muito mais sentido que se acredite no cristianismo, nos profetas cristãos, judeus e tal, do que nos profetas, né, nos escritores, nos poetas pagãos. É isso aí. Ok. Necessidade de inspiração? Foi o que eu li agora. Esse, agora né? Desculpa. Ele entra na história do dilúvio. História do dilúvio. Ele fala assim: Platão, como dissemos antes, depois de afirmar que houve dilúvio, disse que não atingiu toda a terra, mas só as planícies, e que os que fugiram para as montanhas mais altas se salvaram. É evidente que aqueles que escreveram essas coisas e assim inutilmente filosofaram sejam miseráveis, totalmente ímpios e nécios. Aqui ele está sendo bem duro, né? Ao contrário, nosso profeta explicou como aconteceu o dilúvio, etc, etc. E também não disse que houve um segundo dilúvio. Aqui eu lembro muito daquelas... Você já viu muito disso, já mostrou muita coisa para mim, né? Do pessoal criacionista. A explicação do dilúvio é muito interessante, né? Você vê que é uma coisa assim... muito interessante, faz pensar. Porque explica, né? As coisas fecham, assim... É bem legal. Por que tem água? É coerente pra caramba. Muito, muito. Enfim, é um buraco que fecha, né? Algo pra falar aí, Aldrin? Não, eu só acho legal ressaltar essa coisa aí do fato de o próprio Platão, eu acho que é na República, ter falado. Ele fala, eu não sabia ele fala disso. que houve um dilúvio. Ele fala que houve um dilúvio. Foi o que ele falou aqui, né? Platão dizia... eu digo, é que você colocou num jeito do tipo, eu vi isso nos diálogos, porque você já os leu. Eu já ouvi falar disso. Sim, não lembro se eu cheguei... Tipo, eu li o trecho, só que eu não lembro se eu li o trecho no diálogo ou li o trecho citado em alguma outra coisa. Entendi. Não sei se foi algum texto da faculdade, não sei, mas eu vi, realmente parece que ele menciona esse negócio. E é interessante, né, que a gente já mencionou aqui outras vezes essa coisa do dilúvio em várias culturas aparecer, né, é algo que não é... o cristianismo inventou. Por algum motivo todo mundo fala disso. Né? Tem uma talvez água seja verdade, mais aí, né?
Pois é, tem um negócio aí, né? Não é uma Choveu coincidência, né? demais um dia. É. Choveu muito em algum dia, né? Sabe Nisso aquele a filme O gente Dia tem que Depois de Amanhã? concordar. Então, teve um dia depois de amanhã, um dia. É verdade, é Teve verdade. água pra cacete, ninguém sabe de onde. Exatamente. Exatamente. E aí eu até saliento aqueles povos lá da Austrália que eu já mencionei uma vez, que É, eles falavam que o antepassado deles, chamado Noé, ou Noá, é alguma coisa muito parecida com Noé, falou dessa parada, né? Tipo, ele passou por um dilúvio e tudo mais, né? Então, é muito louco, né? Tipo, assim, não dá pra gente só ignorar isso simplesmente. E ele cita o Platão, e cita mais alguém? Não, cita só o Platão mesmo, né? só para dar uma referência bibliográfica, como é que é o nome daquele químico que é bem brabo, que fala Marcus de criação? Eberlin. Procurem por Marcus Eberlin. Se vocês têm algum preconceito com o criacionismo, estude o que esse sujeito fala, enfim. Mas com sinceridade, né? Não adianta chegar, ciência. Sim. Não, vai lá ver o estudo dele. Pois é. E tem aquele que eu te mandei uma vez também, que aí que ele vai explicando as coisas bem fechadinhas, que é o Adalto Lourenço, né? Que ele fala dos dinossauros, fala várias paradas. E é muito Sim, interessante, assim. Eu acho que, sabe, no primeiro momento a gente nunca deve estar preocupado em concordar ou discordar, né? Mas em olhar e ver, pô, isso faz sentido, né? Você tem de dar uma chance. Eu diria até a partir do princípio de que a pessoa que está falando está certa, né? Para você tentar literalmente se colocar no lugar do outro e tentar ver o que ele está vendo, né? Do jeito que ele está propondo. Então, eu recomendo aí. É algo que faz pensar bastante, assim. Tipo, são umas ideias que são muito, tipo, são muito nada a ver, só que quando fala, né? Tu toma até um susto, só que aí junta as peças e você fica tipo, caraca, até, isso faz algum sentido, interessante. né? É É muito muito interessante. interessante. Muito legal. Muito. Assim, no É, mínimo você fica em dúvida. Fala, pô, cara, é, não sei. Pelo menos eu não sei, entendeu? é, Eu não tenho sim. cacife para falar disso, mas eu realmente vejo os dois lados e penso, tem É. coisa aí. Pois é, a gente tem de reconhecer que é leigo, né? Tipo, que o que muita gente Sim, faz é só olhar e falar, ah não, que isso aí é ciência, não é ciência, não sei o quê. é. Aí, pô, pede pra definir o que é ciência, não sabe, né? E Aí vai lá pede pra ver as explicar o método da premiações do ciência, não Eberlin. sabe. O Pois cara é, tem tem muita gente. tipo o Nobel da Química, Mano, a medalha Thompson. Thomson, o cara desculpa. tem literalmente uma equação com o nome dele, mano. Tipo, mano, tipo, isso não é qualquer. É, Uma fórmula, sei lá, isso não é nos qualquer seus termos da coisa. química. Sim. Então E são ele pessoas que são da, dignas de crédito. da Unicamp, né? Que é, Pesquisador na assim, Unicamp, sim. sim. E é criacionista. É Sabe quem aquilo, é né? criacionista? Sabe a Quem? Amy Farrah Fowler? Aquela moça do Big Bang Theory que namora o Sheldon? Aquela atriz? Eu Ela é nunca cientista. assisti. Mas Ela é ela, na cientista vida e real, criacionista? é isso. Ela também é cientista na vida real e ela é criacionista. Que interessante. Logo nessa série, né? Que é a série do ator É, todinho, né? Tipo, com, é a... com o Sheldon. Ai, Calma. ai. Cara, muito bom. Mas enfim, fica as recomendações aí, galera, pra dar uma pesquisada depois. É muito interessante. Essa questão do dilúvio é interessantíssima. Sim. Aí, ele vai falar da data de Moisés. Aí vai falar que Moisés é mais velho do que todo mundo por motivo X, Y, Z, A, B, C, D. E aí eu não marquei nada de interessante. E aí depois ele entra na data do templo, né, que seria... Não é que eles fazem uma apologia criacionista em face da ciência natural. É, eles são cientistas que defendem essa posição criacionista, que não é exatamente religiosa. Né? Eles são cristãos, mas a defesa que eles fazem não é até certo ponto, pelo menos, não é uma defesa cristã. É uma defesa científica que eu não sei avaliar a validade, né? Tipo, você fala que se é melhor, se resolve mais problemas do que... Sei lá, eu não sei, mas fato é que são cientistas, pessoas conhecidas que fazem isso. O Adalto Lourenço é menos, né? Mas o Eberlin realmente é um cara que é muito brabo, assim, tipo... eu acho que eles jamais cancelariam um cara por isso, porque realmente o cara, tipo, ele é muito importante nas todas as outras coisas que ele faz, né? Então, tipo, que acho que é microbiologia, não é microbiologia, Acho que é é isso, alguma ou coisa da química. bioquímica.
alguma coisa da química aí. Mas, enfim, é uma defesa com uma pegada científica. E falta 28 segundos para acabar a live, e a gente vai fechar e vai abrir de novo para continuar o livro que já está acabando. Vou encerrar aqui e abrir de novo. Fiquem aí, pessoal. TT caríssimo. Voltamos. Segundo volume da Patrística, segunda parte da live que precisou ser interrompida porque meu Instagram é uma grande bosta. Não é isso? Já vou escrevendo aqui. Patrística, volume 2. Marcelo apareceu. É meu nariz. Opa. Tá, como eu ia dizendo, ele fala então da data de Moisés, né, faz uma defesa aí de que Moisés é mais velho que geral, e chega ali à conclusão, né, e aí depois ele fala da data do tempo, né, da data da construção do templo, passa mais um tempo fazendo essa defesa, né, assim como ele fez no caso do Moisés, e aí ele aí no finalzinho aqui eu marquei um resumo dessa questão do tempo, que é que basta o que dissemos sobre o testemunho dos fenícios e egípcios, tal como aparece nas histórias escritas sobre nossas antiguidades pelo egípcio Maneton, pelo efésio Menandro e pelo próprio Josefo. Né? Acredito que seja o Flávio Josefo, grande historiador judeu aí, que é bem conhecido. O cronista da guerra dos judeus, feita contra eles pelos romanos. Através desses antigos, demonstram-se que os escritos dos outros são posteriores aos que nos foram dados por Moisés e mesmo aos dos profetas posteriores. Então aqui eu acho interessante porque ele usa fontes pagãs, né? Ele pega as fontes pagãs para falar da antiguidade do próprio judaísmo, né? Não é só uma coisa, tô pegando aqui referências judaicas, textos judeus. Não, é pegando os pagãos que acabam concordando com alguns pontos desses, e a partir daí faz-se uma articulação para fazer uma defesa da anterioridade dos profetas judeus. Tá, aí você fala aí do próximo, não sei que você queira comentar algo antes, Cara, mas aí depois dos próximos eu não marquei nada. Eu também não marquei muito, eu até fiquei constrangido, pensei, putz, o Adrian vai brigar comigo. Porque eu... Não vou brigar nada, eu sabia que isso ia acontecer. Data de Moisés, eu não marquei muita coisa. Data do templo, 0. Data do último profeta, só peguei um pedacinho. Aí ele vai fazer uma cronologia do mundo. Não marquei nada, porque ele vai fazer aquilo que eu te falei. E transcendência da história sagrada. Marquei um pouquinhozinho. História contemporânea, que já não é mais contemporâneo. Uma recapitulação e uma conclusão. Que aí você até falou o que ele vai fazer. Cara, eu tô satisfeito, pra falar a verdade. Mais do mesmo, não vejo grandes novidades, a não ser que você queira comentar, fica à vontade. Não, só salientar aqui que então, aí como o Rock já tinha adiantado, a maior parte do livro vai ser destinado a essa questão do argumento da antiguidade, né? Aí então ele fala da antiguidade de Moisés, antiguidade do templo, antiguidade do último profeta, cronologia do mundo, né? Então lá do começo até mais ou menos agora. E aí ele entra na história contemporânea, no que aconteceu agora, a partir disso que aconteceu antes, desde a criação. E aí ele faz uma recapitulação, que é isso que eu marquei, isso que eu li com um pouco mais de atenção, porque é isso que eu acho interessante da gente chamar atenção aqui. Que aí é o seguinte, ele fez todos esses raciocínios, toda essa pesquisa historiográfica, e ele fala isso. Resumindo então a cronologia desde a criação do mundo, temos da criação do mundo até o dilúvio, 2.242 anos. É muito estranho ver os números escritos sem números, né? Tipo, dá uma confundida. Então, da criação do mundo até o dilúvio, são 2.000 anos. Do dilúvio até o primeiro filho de Abraão, nosso antepassado, 1.036 anos. De Isaac, filho de Abraão, até a estada do povo com Moisés no deserto, 660 anos. Da morte de Moisés e do comando de Josué, filho de Nave, até a morte de Davi, nosso antepassado, 498 anos. Da morte de Davi
e do reinado de Salomão até a estada do povo na Babilônia, 518 anos. 518 anos, 6 meses e 10 dias. Do reinado de Ciro até a morte do imperador Aurélio Vero, 741 anos. E aí ele fecha. O total de anos, sem contar meses e dias, que ele só tem essa informação de um evento específico, né? Desde a criação do mundo até a época em que ele está vivendo, né, que, enfim, a gente pode dar uma olhada aí depois qual é de 5.695 anos. Então, o Rock, na introdução, ele chega a colocar a data de nascimento, a data de publicação desses textos. Tu lembra disso? Oi? O maluco tá cansadão, foi mal. É que eu entrei... Tá noiadaço. Eu entrei na wiki do Evelyn, eu tava viajando aqui, cara. Lendo as coisas dele. Tranquilo. Mas qual foi a sua pergunta? Não, se o Rock ele chega a falar aqui de quando o texto deve ter sido escrito, se tem alguma data mais específica. Eu acho que é século II, né? Ou não? Mas tem algo um pouco mais específico do que isso? Deve ser segundo, eu acho. Havia divergências. Seja algo além disso. Eu acho que é 120. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Ele por volta de 169 a 170 já era bispo de Antioquia. Então, cara, deve ser... Ah, não. Não, é ele. É isso aí. Deve ser século II. Tá, 170 então, vamos colocar aí. Por aí. Faz 170. Joga aí na calculadora do PC. 170 menos 5695. 5525. Menos 5525, né? É, claro. Aí diminui 2000 e... Não, calma aí, quanto tempo tem até hoje? Dessa data aqui. Tipo, Melhor fazer 2021 menos 170. Isso. 2021 menos Menos 170 170. menos 5.000 e 5525 ou 5565? Não, aí soma, né? Porque a quantidade de anos que 1851 tem. mais 5565? Calma aí. Né? 569. Calma aí. A gente precisa somar. Somar 2021 menos 170 a... Quanto dá isso? 1851. 1851. Agora soma a isso 5695. 7546. 7546. Então, seguindo os estudos desse autor em específico aqui, o mundo foi criado há quantos anos? 7.546. Isso. Doideira. Sem contar meses e dias, porque a Bíblia não fala disso, né? Mas aí deve ter uma margem de erro. Deve ter uma margenzinha de erro aí. Muito louco, então. Então, a princípio, é isso aí. Criacionisticamente falando, né, através de todos esses relatos e tal, a princípio é isso daí. E aí ele vai para a conclusão. Ele fala aqui que, então, portanto, por tudo que a gente viu, Moisés é mais antigo do que todos os historiadores, e não somente ele, mas a maior parte dos profetas que lhe sucederam. Então todos esses historiadores, poetas, etc., são todos mais novos do que Moisés, e mais novos do que quase todos os profetas também. Então quase todos os profetas são mais velhos do que esse pessoal aí, que os deuses gostam de puxar o saco. Talvez também nós não saibamos exatamente o número de todos os anos, porque não se assinalam nas Sagradas Escrituras os meses e dias supérfluos, né? Então ele admite aqui que tem uma imprecisão, né? Não tem como saber ao certo 100%. Mas a princípio é algo em torno disso daí que ele coloca. E aí ele fecha falando das verdadeiras razões do incrédulo. Em que ele diz que os gregos, porém, não mencionam as histórias verdadeiras, né? Eles ficam falando aí desses negócios de Homero, Hesíodo, papapá, mas não contam as histórias verdadeiras. E ele dá 3 motivos para isso. Primeiro, porque só recentemente tiveram conhecimento das letras, coisas que eles mesmos confessam. Então parece que os judeus, né, o povo hebreu, eles têm conhecimento das letras há muito mais tempo, podendo guardar esse conhecimento, né? Os gregos eles só passaram a ter isso depois, ao que parece, pelo que ele está dizendo, e por isso
Esse é um dos motivos pelos quais eles não podem alcançar essas verdades super anteriores por eles mesmos. Eles precisam dessa ajuda dos judeus ali, contar o que foi revelado e tal. Além disso, né, outro motivo é porque eles cometeram e continuam cometendo um erro ao não se lembrarem de Deus em seus escritos, mas só assuntos vãos e inúteis. Né? Então eles nem tentam, né, chegar a esse Deus, né? Nem tentam ouvir o que os outros estão falando, né, tentar alcançar o Deus. Apesar de que aí a gente pode até dizer que os filósofos, ou boa parte deles, está fora desse grupo. Né? Os filósofos eles tentaram, né, assim, não com Platão Deus e em mente, mas Aristóteles não entram nesse bojo aí. Pois eles alcançaram alguma coisa ali que é um aspecto de Deus, né? Então, de certa forma, existe sim eles tendem a isso um pouco. E por fim, também eles não alcançam essas verdades porque eles perseguem até hoje, perseguiram e até hoje continuam perseguindo os adoradores de Deus. Né? Então eles perseguem aqueles que têm a verdade, né? Ao invés de ouvir a verdade deles e tentar aprender com isso. E ele fecha falando o seguinte: por isso, necessariamente, perderam a sabedoria de Deus e não encontraram a verdade. E aí uma exortação final, ele diz que, portanto, se te agrada, lê cuidadosamente tudo isso, para que encontres aqui um resumo e um penhor da verdade. Diz ele a seu amigo Autólico, fechando então as obras que estão aqui na patrística, de Teófilo de Antioquia. E aí amanhã a gente termina o volume 2, certo? Uhul! Para avançarmos então para o volume 3 na sexta seguinte. Oração? Cara, isso aqui vai ser muito bom. Vai. Isso aqui vai ser bom demais. Tem quantas páginas? Não é tão grande, eu achei que fosse grande. Tem 300 e cacetada. 323. Tem vários itens também, vai ser bom de dividir. Vai. O quarto volume é grande, né? Que é o Irineu de Lyon. Ali o negócio vai ser feio. Vai tomar um tempo enorme disso, mas enfim, vai ser divertido. Bom, oração então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, gostaríamos de agradecer por esse nosso momento de reflexão, de aprofundamento dos textos cristãos, que possamos aprender muito com eles, que possamos extrair bastantes ensinamentos de todos esses textos que andamos lendo aqui no nosso programa Sexta Patrística. Que nós possamos aprender com Clemente de Alexandria, aliás, com Clemente Romano, a cultivar a virtude da ordem, tanto interna quanto externa, assim como todo o cosmo reflete essa ordem que emana de Deus. Que possamos, através de Santo Inácio de Antioquia, compreender a hierarquia da igreja, sempre nos submetemos aos bispos, não fazer nada sem eles e seguir todos aqueles preceitos e aquelas indicações que o santo deu. Que possamos também, caso seja necessário e sejamos chamados para tanto, aceitar o martírio de braços abertos, com todo aquele amor que expressou São Policarpo de Esmirna e também Santo Inácio de Antioquia. Que possamos, com os textos de Hermes, entender de Hermas, através dos textos de Hermas, compreender cada vez melhor a nós mesmos, visando um aperfeiçoamento espiritual, para que nos encaixemos no final de tudo, no fim dos tempos, na volta de Cristo, à torre da igreja, né? Que possamos tentar fazer parte disso enquanto ainda há tempo, para que não sejamos atirados ao fogo, né? Como bem o texto mostra. Que possamos também ter a excelência hermenêutica de Barnabé, sempre interpretando os textos da maneira mais santa, mais sábia possível e mais de acordo com a doutrina da igreja e os ensinamentos de Cristo. Possamos nos afastar de toda e qualquer heresia, todo resquício de coisas erradas, de opiniões erradas a respeito das coisas sagradas, como por exemplo as de Pápias de Herápolis e de outros autores também que estavam contaminados, alguns mais, outros menos, por essas doutrinas erradas. Que possamos também extrair do texto da Didaqué a doutrina verdadeira dos apóstolos, dali extrair preceitos úteis para a nossa santificação, para o nosso bom uso da liturgia, para o nosso bom aproveitamento da liturgia, eu diria, a respeito de sacramentos também, de jejum e práticas espirituais de maneira geral, que Jesus Cristo nos ensinou a fazer, e que os apóstolos mantiveram e ensinaram ao resto da igreja.
que possamos também nos afastar do paganismo na medida devida, sem exageros, como a gente anda vendo em alguns autores, mas também que possamos nos aproximar na medida em que as coisas, algumas desses ensinamentos da cultura pagã nos aproximam de Deus, como é o caso da filosofia, como é o caso da poesia e de várias outras artes, que possamos saber aproveitar bem o que veio de fora e criticar sempre aquilo que devemos, a música, que possamos sempre criticar da maneira correta aquelas coisas que vieram do paganismo, como fizeram o autor da carta Diogneto, Teófilo, Aristides de Atenas, Taciano o Sírio e Atenágoras também de Atenas, salvos os devidos erros, que possamos aprender com eles tanto pelos acertos quanto pelos erros, para poder segui-los nos acertos e transcendê-los nos erros, que são compreensíveis, né? Cada um tem a sua limitação. E que possamos sempre manter a fé na ressurreição, como nos chama a fazer Atenágoras de Atenas, com seu tratado a respeito da ressurreição. Basicamente isso. Qual o idioma? Verdade. Eu vou de italiano. Tá bom. Na verdade, hoje eu vou com Ave Maria italiano. Beleza. Tá, eu vou de... Eu vou lançar o aramaico. Que eu fiquei devendo aquela vez. Ah, é? Não, uma vergonha agora também, mas beleza. Abunda Bashmaya, Nefkada Shmar, Tete Malkutar, Nerwaits Vienak Haikana, do Bashmaya Bahad, Havlan Larmatsunka Nanyomana, Washboklan Hawain Waktahain, Aikana Dafhanan, Shwokan Haibain, Wela Tahlan Lenisuna, Ela Patsan Minbisha, Metol de Lache Malkutar, Wahalawatish Burta, Larman Almin, Amém. Você ficou tão nervoso que você se concentrou no eixo da sua cadeira que faz. Você percebeu que eu fiquei concentrado nisso? Aham. E tá até agora. Porque eu tô rodando de um lado pro outro aqui. Mas ficou bom? Parabéns. Eu fico tímido. Vai. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amém. É isso aí, pessoal. Amém. Tchauzinho. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo certo. Grazie amanhã, 8 horas. Sexta Patrística, último episódio aqui do segundo volume. Considerando que assim, o objetivo inicial, sem os dois lançamentos da Paulus, são quantos? Eram quantos? 40 aí? Nem sei, cara. 47, né? Então, 47 avos cumpridos. Uhul! A gente já leu um par. Pois é. Patrícia. Sério, valeu aí mais por todo mundo que compareceu. Nando principalmente, estava aí desde o começo. Valeu, Rê. Obrigado aí a todo mundo. Fecha aí, quero ir ao banheiro. Sim, vou fechar aqui. Valeu, tchau, pessoal. Valeu, galera. Beijo.